Segunda Reis, capítulo 13, do 14 até o 20. Amém? Diz assim o texto: E Eliseu estava doente de enfermidade, de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então ferirás os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Amém? Coloque a tua mão sobre o teu coração. Bendito Deus, eu te peço que a tua graça se manifeste aqui agora, em nome do Senhor Jesus, sobre a tua igreja, assim como nós sentimos a tua presença em meio aos louvores. Pai, em nome do Senhor Jesus, toca agora de uma maneira sobrenatural. Eu te peço, Pai, não deixa ninguém ficar desatento à tua palavra. Não deixa nenhum outro sentimento, meu Deus, tomar conta dos nossos corações. Que cada um possa dar o lugar devido à tua palavra, que é um lugar de honra, um lugar de destaque. Meu Deus e meu Pai, venha falar agora aos nossos corações e venha, meu Deus, destruir toda a ação contrária. Eu te peço, libera poder, libera milagres, libera cura. Enquanto nós estivermos ouvindo a tua palavra, eu quero declarar uma unção de milagre acontecendo aqui agora. Eu quero declarar vidas sendo salvas. Eu quero declarar pessoas sendo tocadas, sendo batizadas no Espírito Santo. Enquanto a tua palavra é ministrada, eu quero declarar cura, libertação, demônios sendo expulsos deste lugar, toda a ação do inferno, toda a ação do inimigo para bloquear o poder de Deus nas nossas vidas, que possa cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu libero vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar nos seus lugares. Este texto relata a história de um jovem rei chamado Jeoás e o encontro dele com um velho profeta que estava enfermo. Essa enfermidade seria a causa no final da própria morte. Este velho profeta era o profeta Eliseu. Jeoás estava agora sofrendo um ataque de uma nação rival. Na realidade se tornou até uma nação que várias vezes contendia com o povo de Israel. Eram os sírios. E havia vários territórios que estavam conquistados pela nação de Israel. Territórios que eram dominados em outro tempo por esse povo. Mas não havia uma vitória total. E por circunstâncias daquela enfermidade, ou talvez não, o rei Jeoás vai até a casa do profeta. Essa prática de procurar os profetas diante de guerras, diante de ataques, era algo comum praticada pelos reis tementes a Deus. O próprio Davi, diante de circunstâncias, ele que era um estrategista em guerras, mas ele não se estribava no seu conhecimento bélico. Ele não apoiava apenas nas suas experiências de guerra. Ele entendia que a vitória vinha do Senhor. Então ele buscava nos sacerdotes, nos profetas, a orientação de como proceder, de como agir, de como reagir a muitos ataques.
E por que não declarar que isso era o seu hábito de oração? Por isso que nós, quando incentivamos uma vida de oração, é declarar uma dependência de Deus. Vergonhoso é perdermos as nossas batalhas. E o pior, tendo à nossa mão a possibilidade de vitória, ao nosso alcance, simplesmente quando você busca uma intervenção divina. Quando nós não fazemos assim, nós estamos simplesmente arrogando para nós as nossas lutas. E aí há desespero, há desgaste. Então nós vemos aqui agora que o jovem rei Jeoás, ele vai à casa do profeta. Talvez até pelas suas circunstâncias, o profeta estava doente. Talvez para receber uma visita, ou fazer uma visita de praxe ali, de boa fé. Mas quem sabe também não ouvir ali uma direção. Porque ele ainda, apesar de idade, apesar de enfermo, era uma fonte de autoridade. Outro princípio que nós precisamos entender é a cadeia de autoridade. Sobre os pais. Muitas vezes nós questionamos o posicionamento dos pais, a atitude dos pais, mas isso não tira a posição de autoridade que eles têm sobre as nossas vidas. E nós devemos respeitá-los. Da mesma forma, as autoridades constituídas, as cidades têm suas autoridades em nível de nação. Por isso que nós oramos pelas nossas autoridades, representando os poderes políticos. E há também as autoridades eclesiásticas, e não porque a gente quer. Na realidade, a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 13, que os pastores velam pelas vossas almas. E a palavra de Deus fala para honrar, para submetê-lo. Mas não trazendo isso talvez uma posição de orgulho para os pastores. Mas o texto embaixo diz assim: porque vão prestar conta de cada alma. Então há um peso muito grande sobre o direcionamento, sobre a palavra proferida, sobre a maneira de ensinar. Se tem coisa que me chega a doer os lombos, é pensar nessa responsabilidade. Então há uma cadeia de autoridade, há uma cadeia por onde Deus derrama a sua bênção. Salmo 133 diz que a unção vem e desce, e ela vem sobre a cabeça de Arão, que era o símbolo da autoridade, o sacerdote, e vai descendo sobre a barba, e vai pelas suas vestes até tocar na sua orla, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então tem um canal por onde a bênção corre. Então talvez o rei Jeoás, entendendo isso, ele vai até o profeta, e a primeira palavra que ele diz, quando ele toca, quando ele chama pelo profeta, ele diz: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. O profeta então começa a dar uma orientação para Eliseu, e ele pede para ele arrumar o arco, manda ele atirar uma flecha em direção à Síria, manda abrir a janela primeiramente, e assim ele fez. E diante de cada orientação havia uma atitude de obediência. Então olha por que a bênção vem, porque é uma instrução acompanhada de obediência, não de questionamento, não de discussão se eu concordo ou não, simplesmente obediência. E assim, numa atitude de fé, confiando que há uma direção de Deus, assim Deus foi dando todas as orientações. Mas algumas lições importantíssimas precisamos tirar desse texto. Quando ele chama meu pai, ele está declarando: Eliseu não era o pai biológico do rei Jeoás. Mas para o judeu a palavra pai tem muito valor. Eu disse agora sobre a cadeia de autoridade. Há um respeito. O quarto mandamento com promessa, melhor dizendo. Aliás, é o primeiro mandamento com promessa na palavra de Deus. Ele vem então, ele se torna o quinto, né? O quarto é a guarda do sábado. E aí há uma orientação para honrar, porque o pai é a fonte de provisão, o pai é a fonte de ensino,
O pai é a fonte de responsabilidade. Nós vamos ver vários textos das Sagradas Escrituras, onde os filhos vêm e pedem a bênção dos pais. Há um ritual, há uma espera, com toda honra, com toda seriedade, a respeito disso. Coloca a tua mão sobre a minha cabeça e me abençoa. Vamos ver Jacó e Esaú brigando pela bênção do pai. Então agora, ele declara, meu pai, meu pai. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Até então o judeu não chama Deus de pai. Se você pegar uma Bíblia judaica, hoje eu estava olhando uma, não tem as palavras, nem mesmo Deus. Eles trocam pela palavra Adonai, pela palavra eterno, mas eles nem citam a palavra Deus. E chamar Deus de pai é um ultraje, segundo a visão deles, é uma atitude de desrespeito à figura de Deus, porque entendem o poder, a grandeza, a magnitude de Deus. Mas Deus é o Deus criador de todas as coisas. Porém, quando Jesus se manifesta nessa terra, a primeira coisa que Jesus ensina os discípulos é orar. E quando ele dá a orientação, ele diz assim: quando orardes, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Querido, isso é maravilhoso, porque Jesus está dizendo: tenha um relacionamento de intimidade com Deus. Deus é grande, poderoso, maravilhoso. O universo não consegue conter a sua grandeza. A palavra de Deus diz que na mão dele está a honra, está a glória, está todo o poder, a magnificência, o esplendor. Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele tem o globo terrestre na sua mão. Mas a palavra de Deus também declara que ele habita dentro do coração daquele que tem um coração quebrantado e contrito. Apesar de ser grande, ele cabe dentro de nós. Glória a Deus. Querido, entenda uma coisa. Ali era o provedor e ele estava dizendo: meu pai, meu provedor. Ele estava clamando. E eu quero que você entenda que Deus é o teu provedor. Não dá para sair à guerra sem pedir provisão. Não dá para sair nas batalhas sem pedir uma direção ao teu pai. E talvez muitos têm Deus como Deus, apenas distante, relacionamento frio, ocasional, uma vez por semana, e olha lá num culto e etc. Mas isso não é o que Deus quer. Deus quer relacionamento diário, de pai com o filho, de você se debruçar nos braços do Senhor, de você se entregar e pedir: meu pai, me ajuda. Querido, eu lembro do meu pai, e quando eu passava os apertos financeiros, meu pai tinha uma política, apesar de ter conquistas financeiras, ele tinha uma prática de nos deixar se virar. Então havia também uma atitude de nunca procurá-los. A gente se virava nos 30. E tinha situações que estava nas últimas, e era assim, quando a coisa já não tinha mais solução, é que ele vinha para ajudar. Então havia aquela prática de não falar. Eu lembro que meus apertos numa empresa que eu possuía, e às vezes segurando a onda, ninguém sabedor dos problemas. Outro momento eu estava cursando uma pós-graduação na PUC em Belo Horizonte, e eu que pagava o meu estudo, mas eu não tinha condição, e eu pedi para ele ajuda. Ele disse não. Mas eu não importava, eu entendia que eu tinha que resolver. E eu lembro que em alguns momentos, para ele eu não tinha vergonha, mesmo com essa situação. Eu entendia que ele era a fonte de provisão, para ele eu podia falar. Então, eu tinha esse coração aberto, porque eu entendia que para ele não iria me denegrir, ele não ia
distorcer. Talvez ele até chamaria atenção, talvez até corrigiria, mas ele era aquela pessoa que eu podia me abrir. E até hoje, ele trabalhou, juntou, deixou herança, era a política dele. Eu sinto falta desse alguém que estava ali sempre preocupado, perguntando. E você já imaginou como que Deus quer relacionar conosco? Talvez Deus quer perguntar para você como é que estão as coisas na tua vida e você não tem essa prática da oração. Talvez Deus quer ali ajustar ou talvez chamar a atenção. E Ele é que tem a resposta para todas as coisas, até para falar o não, porque às vezes o não vai ser importante. Mas tem que ter esse relacionamento de pai. E o próprio Espírito de Deus, quando habita dentro de nós, Ele ensina uma maneira que nós devemos tratar a Deus. E diz assim, que o Espírito de Deus habita em nós e Ele clama, Abba, Pai. A palavra Abba, Pai significa paizinho querido. É uma forma de intimidade. Pastor, não entendo nada disso. Meu pai era seco e distante. Então você tem a oportunidade de experimentar uma paternidade divina do céu sobre a tua vida. Deus não pode sofrer as consequências de uma imagem errada que você tem de pai. Então se cure e tenha um relacionamento paterno com Deus. Diga amém. Então ele estava declarando, olha, vamos baixar, ou melhor, vamos trazer este relacionamento para o nível de intimidade. E ao mesmo tempo ele diz, tu és o carro de Israel. Querido, a arma mais potente para os soldados da época era os carros. Os carros, as carroças seria. E ele estava querendo dizer, olha, você... Ali, o profeta, como representante de Deus, era o que havia de mais poderoso. Era a arma de vitória. Então ele estava dizendo, aqui tem poder, aqui tem força. Querido, olha, que maravilha. Quando você entra na presença de Deus, reconhecendo que você tem acesso a Ele e reconhecendo que Ele é todo poderoso. E você pode ter vários tipos de pais. Pais biológicos, pais espirituais. Aquele pai que influencia a tua vida, alguém pode dizer, foi uma espécie de pai para mim, porque me ensinou muitas coisas. Nós temos o pai de conceitos, de histórias na história da humanidade, o pai daquilo outro. E são pessoas importantes que influenciam. Por isso pode ter muito pai, pode ou não pode? Mas Jesus ensinou a você entender que Deus é o teu pai. É para você chamar, eu tenho um pai nos céus. Amém? E olha, só que não é qualquer pai. Como eu disse, tem muitos pais. Mas diz que esse pai, por isso que Jesus falou, Pai nosso que estás no... Pai nosso que estás no... Querido, esse pai está acima de todos os pais. É o maior pai. É o mais poderoso. É o perfeito, amém? Por isso que Ele está acima de tudo. Está acima de exército, está acima de força, está acima de poder. E agora naquela visita então, a história era o seguinte. Vendo ali agora o profeta, ele estava enfermo, doente. Talvez assim nos seus últimos dias de vida. E talvez tem muitas pessoas que procuram a Deus, talvez sem considerar a necessidade de Deus. Querido, Deus tem uma necessidade? Tem. Aquele profeta estava necessitado de uma visita de cortesia. Mas ali também aconteceu uma visita, porque mesmo naquela situação, o rei Jeoás precisava da direção de Deus. Quantos que não vêm diante de Deus por causa de problemas? Quantos que não vêm diante de Deus por causa de necessidades? Todavia, Deus não vai rejeitar ninguém.
Deus vai estar de braços abertos, prontos para atender. A palavra de Deus disse: aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Mesmo que sejamos interesseiros, mesmo que sejamos precisando de algo, porque é através disso que você vai ter um contato com Deus. Mas eu queria que você também pensasse: será que Deus tem alguma necessidade? Nós vamos ver em toda a Sagrada Escrituras Deus dizendo assim para Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vamos ver Deus falando com Jeremias: eu estou procurando alguém que se coloque na brecha como intercessor. E Jeremias prontamente se oferece. Nós vamos ver Deus procurando Moisés e dizendo: eu quero enviar um libertador. E Moisés, depois de tanta relutância, ele diz: eu estou pronto para ir. Quem está entendendo? Você consegue compreender? Porque isso é o tipo de relacionamento que você precisa ter com Deus, de paternidade. Eu não vim só para pedir, eu vim para ajudar, eu vim para relacionar. Diga amém. E aí, querido, as coisas começam a acontecer. O profeta chama o rei e começa a dar alguma orientação. A primeira coisa ele diz: arma o arco, ou reteza o arco. Qualquer policial que anda com arma, qualquer pessoa que tem um porte para andar armado, ele não anda com a arma engatilhada, armada. Ela tem que estar numa posição de segurança, porque pode ocorrer um acidente, ela pode atirar acidentalmente. Então a segurança está travada e ali numa posição que ela não vai atirar de imediatamente. Então essa era a situação. Ele estava ali com o arco, e o arco não estava tenso, não estava firme, até para que pudesse manter ali aquela propriedade física, né, daquele arame estar bem rígido e ter ali a condição de atirar quando fosse necessário. Mas a ordem foi o seguinte: coloca esse arco numa posição de atirar. E a primeira orientação que Deus nos dá nessa noite, para que também tenhamos vitórias sobre os nossos embates, sobre as lutas que se levantam, conscientes e as que não sabemos ainda, é nós estarmos com os nossos arcos armados, retenzados. Diga amém. Fala para a pessoa que está ao teu lado: você tem que estar com o teu arco armado. Querido, o que significa isso? Tem que estar pronto para ser usado. Você tem que estar pronto para a batalha. Você tem que estar pronto para servir. Você tem que estar pronto para agir. O que tem de gente reativa? Diga comigo: reativa. Deus espera que sejamos proativos. Proativo, eu estou pronto para agir. Eu não fico esperando a casa cair para fazer. Eu não fico esperando alguém mandar para eu fazer. Eu não fico esperando eu pedir para que eu me apronte. Eu estou pronto para servir a qualquer hora, toda hora, para agir. É estado de vigília. O Senhor Jesus disse: vigiai e orai. Vigiar é aquela posição que a pessoa não dorme, ela está com os olhos abertos durante a noite, ela passa a noite em claro, olhando a espreita do inimigo que pode vir por qualquer hora. Tem que estar pronto para agir na tua casa, nos teus negócios, na tua família. Você tem que estar pronto para lutar. Para de ser esse que arrasta o pé e seja aquele que está pronto para agir a qualquer hora. A palavra de Deus diz que Deus dá força aos cansados. Ele reanima o vigor daquele que não tem nenhum. Ele faz com que os jovens possam a voar, a correr. A palavra de Deus diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, voarão com asas. Querido, é para voar, é para ir mais longe. E Deus pode ter a tua fonte de força.
Talvez você está esperando ser atacado para atacar. Você está esperando o problema vir para reagir. Você está esperando a coisa piorar para você fazer alguma coisa. Independente de piorar ou não, o nosso estado tem que ser de alerta. Quem está entendendo, diga amém. Posição de alerta com vida de oração, posição de alerta com a nossa fé. Não espera a tua fé esfriar. Você não tem que esperar a coisa piorar para vir à igreja ouvir a palavra de Deus, não. Eu venho todo o tempo. A palavra de Deus diz, o salmista dizia: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira pelo Senhor. Oh meu Deus, eu te busco a todo tempo, a toda hora. Até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, para sua prole, junto dos teus altares. Rei meu e Deus meu, preferiria estar num momento na porta da casa do meu Deus, a habitar 1000 anos nas tendas da impiedade. Eu tenho prazer, é na presença do Senhor. Eu estou pronto para estar agindo em sintonia com Deus. Querido, temos que estar pronto para agir. Deus te deu habilidades, Deus te deu saúde, Deus te deu força, e você tem que estar com tudo isso em prontidão. De repente você tem que estar sacrificando alguma coisa. Retecer um arco, armar um arco exigia habilidades, exigia força, e nós temos que estar pronto para fazer isso. Tem que entender, porque Deus quer te usar. Amém? Você não é uma arma enferrujada. Você não tem que estar ali para ser um instrumento de museu. Você tem que estar pronto para ser usado a qualquer momento. É atitude de prontidão. Que Deus possa olhar para a tua terra, essa terra, e encontrar você. A palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Você consegue imaginar Deus passando os olhos agora sobre a terra, procurando pessoas prontas para adorar, para servir, para agir, e que Ele possa encontrar. Não precisa vir um anúncio dizendo Deus está procurando, o aviso já foi dado. A segunda coisa é que foi dado para ele: olha, agora você vai pegar uma flecha. E assim ele fez, pegou uma flecha. E aí, a coisa foi interessante, que Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei para ajudá-lo. Porque tem hora que nós vamos precisar mesmo de uma intervenção sobrenatural. Tem hora que a força falta, tem hora que o desânimo vem, tem hora que o diabo prega coisa na nossa mente, tem hora que vem uma provocação do inferno para você chutar o balde, e você vai precisar da graça e da misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Mas a palavra de Deus diz que a misericórdia do Senhor, ela se renovou hoje. Diga comigo, se renovou. Amanhã também vai se renovar. E depois da manhã também. A palavra de Deus diz que elas se renovam todas as manhãs. A graça do Senhor vai se manifestar na nossa vida todos os dias. Aquela hora que você achar que não vai aguentar, mas você está lá tentando, você está agindo, mesmo que empurrando o corpo para frente, aí a mão de Deus vai lá para te ajudar a completar a missão. Quem está entendendo? Você acredita nisso? Vai ter hora que você não vai conseguir orar, mas o Senhor vai te ajudar, porque você vai bater o joelho e vai começar. Tem hora que você não quer, mas você fala para a carne, eu vou. E aí a coisa começa a fluir. Deus vai te ajudar. A palavra de Deus diz: quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. As extremidades, água e fogo, Deus está em todo lugar. E aí dá ordem: abra a janela. Diga comigo, janela fechada. Não tem como a luz entrar. Ele manda abrir, abra a janela. Todas as vezes que nós vemos essa ilustração de janela, fala de relacionamento com Deus, acesso a Deus. Apocalipse 3:20
diz que Jesus está do lado de fora da igreja, batendo, procurando entrar. E a gente, muitas vezes, o coloca de fora. Significa você abrir acesso para a tua fé. Você sabe que milagre pode acontecer aqui hoje? É só você dar acesso para que Deus venha agir na tua vida. É você empenhar, meu Deus, eu quero acreditar. Talvez eu até não consiga, mas eu quero, eu vou agir, eu vou querer, eu vou orar. Meu Deus, eu vou fazer algo acontecer. Eu vou abrir os acessos, as janelas. E ali foi dada uma ordem: abra a janela em direção ao oriente, onde vinha o exército inimigo. E atirar uma flecha em direção ao exército inimigo significa uma mensagem de guerra. Era dizendo assim: olha, eu vou lutar. Diga comigo, eu vou lutar. Mais forte. Abra a boca para falar. Querido, quando eu falo isso, nós estamos profetizando. O corpo, ele se comunica. A sua comunicação manda mensagem para o teu pensamento. O teu pensamento traz sensações e as coisas acontecem. Então, quando Deus nos orienta a fazer isso, eu queria que você acreditasse. Olha que você fala, eu vou lutar, você está falando para a tua alma, corpo e espírito: coloque em prontidão, porque eu não vou fugir. Eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou enfrentar. É você atirar a flecha em direção àquilo que te oprime, àquilo que está ganhando espaço sobre a tua vida. Eliseu então faz tudo passo a passo. E depois que atirou, ele disse: agora, essa flecha que você atirou é a flecha da vitória. Ela vai te arremessar para a vitória. Querido, simples assim, porque ele obedeceu. Diga comigo, obediência quebra a maldição. Desobediência traz maldição. Às vezes não tem sentido. Atirar uma flecha, que coisa boba. Eu não vim aqui para ficar jogando dardo. Eu vim aqui para receber uma estratégia de guerra. E ele estava recebendo. Eu quero que você comece a usar a fé ao teu favor. Mas a fé, ela precisa ser seguida por obediência, que demonstra que você teve fé. Depois que ele atirou a flecha, é que veio uma palavra profética sobre a vida dele. Diz assim: quando eu obedecer, uma palavra de vitória vai ser liberada sobre a minha vida, no nome de Jesus. Querida, até então nada havia acontecido. Mas ele não questiona, ele não pergunta para que isso, não. Ele obedece. E assim, quando ele termina, uma palavra profética foi liberada sobre a vida dele. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, que seguida de obediência vai manifestar a flecha de vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Querido, e agora, a coisa que talvez seja ali o ápice dessa mensagem, é que o profeta continuou dando orientação. Diga assim: Deus tem mais para a minha vida. Eu queria que você pudesse ser ambicioso no bom sentido, que você pudesse acreditar que com Deus sempre tem mais, que Deus quer te levar a experiências maiores, a provas maiores, a situações melhores. Eu queria que você pudesse fazer assim. E aí foi dada a ordem, diz assim: agora pega. O texto é bem claro, diz assim: toma as flechas. Diga comigo, as flechas. Mas vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3, toma as flechas. Querido, não foi mencionado o número de flechas. Como é uma orientação de prontidão, que você também tenha esse mesmo desejo. Se for para fazer, eu vou fazer de uma forma integral. Toda vez que o povo de Israel serviu a Deus pela metade, houve consequências. Sara acreditou numa promessa, mas pela metade. Em algum momento da história ela disse: tenha filho então com a escrava, que comigo não vai dar certo. Deu problema, falando para Abraão.
O povo de Israel, quando chegou na terra de Canaã, deveria dominar todos os povos, mas não, fez concessão com alguns povos. E até hoje, há briga no Oriente Médio, por causa dessa falta de obediência na totalidade. Então aqui agora, o texto diz, toma as flechas. E está bem claro, toma as flechas, são as flechas. Não está dizendo apenas uma, duas. Não sei se por desatenção. Mas o fato é que Eliseu pega apenas 3 flechas e ele atira no chão. E eu queria que você pudesse pensar nisso. Muitas vezes você limita as coisas para Deus. Às vezes nós ficamos dosando as coisas para Deus em conta gota. Nós temos um dia de 24 horas, nós temos uma semana de 168 horas, e às vezes a gente fica medindo, ali talvez retendo, só 3, só uma, não sei. Toda vez que você dosar, a palavra de Deus fala que Jesus disse, olha, se você só faz aquilo que está à tua mão, você é um servo inútil. A Bíblia diz que a oferta de Caim foi recusada, porque era uma oferta que estava à mão dele. Não é que Deus estava sendo exigente. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Ele instituiu isso quando ali Ele sacrifica o primeiro cordeiro e substitui as roupas de Adão e Eva pela pele daquele animal. Adão e Eva eram os pais de Caim e Abel. Abel, entendedor dessa mensagem, traz uma oferta de sacrifício no mesmo padrão que Deus havia instituído. E o interessante é que Adão e Eva, em algum momento, quis fazer roupa com folhas de figueira, e Deus disse, não é aceito. Agora vem Caim e diz, não, eu vou pegar algo do fruto da terra. Talvez simbolizando lá, dizendo, se Deus não quiser, é o que está na mão. E às vezes a gente faz o que está na mão. Pastor, é o que dá. Eu acho que nós podemos ir mais. E sabe o que está acontecendo? Deus também está retendo a bênção sobre a tua vida. Porque você limita a sua entrega, Deus também limita. Deus já havia abençoado, agora era só mergulhar de cabeça. Se ele tivesse pegado todas as flechas e dizendo, eu acabei de receber uma palavra de vitória, então eu vou investir, deu certo, eu vou fazer mais para Deus. Se Deus já te abençoou, se você sabe que é o caminho certo, por que você fica retendo às vezes? A palavra de Deus diz, João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Diga comigo, Filho único. Mais forte, Filho único. Deus só tinha um filho até então, porque toda a humanidade estava distante de Deus por causa do pecado. Mas quando Jesus vem e morre na cruz do Calvário no nosso lugar, a palavra de Deus diz que Ele reconcilia a terra com Deus. E agora nós podemos ter Deus como Pai. João capítulo 1, verso 12 diz, todos quanto receberam, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então Deus agora tem muitos filhos, porque um dia Ele deu o Filho único que Ele tinha. Deus deu tudo o que Ele tinha, e é por isso que Ele recebeu de volta milhares e milhares de filhos nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Querido, quando você se entrega para Deus na totalidade, você não vai vencer a Deus no dar. Sempre Deus vai te surpreender. Então para de migalhas. Para de ficar ali limitando e falando, é só isso que eu tenho, só isso que eu posso. É a questão da semeadura. Quem planta muito, colhe. Quem planta pouco, colhe pouco. E Deus quer dar vitória até o fim. Olha a palavra. Por que você reteve? Por que você não atirou todas as flechas? O profeta começou a ficar indignado com ele. Por que você não atirou todas as flechas? Você ficou economizando para quê?
Para que você economiza às vezes as coisas diante de Deus? Você começa aqui na igreja a cantar, mas é um louvor michuruco. Você começa a fazer alguma coisa, é uma oração meia boca. Quando vem orar, quando você talvez comece a fazer as coisas para Deus, diz: está bom demais. Seja integral, corpo, alma e espírito diante de Deus, porque você vai ver a plenitude de Deus sobre a tua vida. Deuteronômio 28 fala das bênçãos para alguém que se entregou. Talvez tem áreas da tua vida que você não abre. Talvez situações que você não entrega. Aí você está escondendo ali um pecado. Você está escondendo ali talvez uma situação que você está medindo o tempo. Você não entrega o teu coração de forma integral para Deus. A Bíblia diz que logo na sequência Eliseu morreu. Eu não sei se ele morreu de raiva, se isso fez com que ele pudesse ter a sua morte acelerada. Mas ele morreu. Eu queria que você não pudesse não matar ninguém de raiva. Você pudesse ser um instrumento de Deus nessa terra. Então, querido, para recapitular, retecer o seu arco significa você deixar Deus usar a tua vida de uma forma própria. Abrir as janelas, tira os bloqueios que impedem você de ver a manifestação de Deus. Talvez você cria fantasmas, talvez você se esconde, talvez você justifica os pecados. Abra a janela e fala: eu quero a presença de Deus. Fala como Joás falou: meu pai, tu és a fonte do meu poder. Diga que Ele é a fonte de graça e se entregue por completo. O rei Joás perdeu aquela guerra. Presta atenção, ele teve 3 vitórias sobre 3 batalhas. A guerra, que seria a soma de todas as batalhas, no total ele perde, porque ele foi comedido. E às vezes a gente perde guerras, não batalha. A gente vence uma batalha, vence outra, e a gente perde no total, porque a gente desiste no meio do caminho, a gente desanima. Desanima até no meio da instrução. Você pode falar como Abacuque falou: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio da caminhada. Sabe, isso é uma coisa que eu faço, e você sabe, quando você começa a medir e falar: deixa eu ver se a minha fé está fortalecida, como é que ela está. E você tem que estar ali todo tempo acendendo. Não deixa diminuir, não deixa acabar. Seja intenso, atira tudo. Para de ficar se escondendo, fechando a janela. Fica lá, abre e fala: meu Deus. Tem profeta morrendo e lançando palavra de profecia, e dá tempo de pegar. Eu quero que você entenda uma coisa. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, fala qual tem que ser a nossa veste. Quando eu falo isso é porque é o seguinte: quando você veste uma roupa, diz aonde você vai. Ontem tive que sair para levar a minha filha. Eu estava ainda deitado, era uma viagem que ia fazer, foi de madrugada. Mas você vai com a roupa de pijama, a blusa, né? Não pode, roupa de pijama é para identificar que você está em casa. Então quando você chega em casa e quer dormir, você põe pijama. Quando você vai ficar à vontade, você põe uma roupa qualquer. Quando você vem para a igreja, você coloca uma roupa melhor. Quando você vai trabalhar no diaconato, você coloca o terno. Quando você vai se apresentar diante de uma autoridade, a roupa diz qual vai ser a sua ação. E a palavra de Deus diz que ninguém que milita nessa terra se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aqueles que o alistou para a guerra. Diga comigo: eu fui alistado para uma guerra. Mais forte. Então, querido, por enquanto, você tem que estar com o teu arco armado, porque nós estamos numa guerra. Quem está entendendo? Diga assim: eu estou numa guerra. Eu queria que você entendesse, nós temos um encontro com Deus para acontecer agora. Eu estou vendo gente que, não é comigo. Mas
Não tem ninguém autorizado a usar pijama ainda, não. Não é para dormir. É roupa de guerra. Estamos aí no combate. Há almas que precisam ser ganhas. Tem uma luta sendo travada. Esses dias veio uma profetisa do inferno aqui, e a igreja nem sabe. Ele lançou falando: eu vou matar sua filha, eu estou enfrentando lutas aqui, outra. E aí nós precisamos acordar. Tem uma ação aí do encontro, meu Deus do céu. E aí, querido, estamos numa guerra. E o soldado tem que estar pronto com roupa de guerra para lutar as guerras. Quem está entendendo? O apóstolo Paulo, ele diz assim, em 2 Timóteo 4, 7, 8: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Eu quero que você entenda que até a vinda do Senhor, nós vamos estar num combate. Diga comigo, num combate. Então é lá, querido. É lá. Até então, nós temos que estar lutando. Tem gente que já aposentou. Não é para mim não. Não tem nada a ver com esse negócio. Eu falei, meu Deus, que grau de relacionamento com Deus, que patente é essa? Que não está na Bíblia. Que luxo. Eu quero aposentadoria também, mas a Bíblia não prevê isso. Ele coloca a tua mão sobre a tua mão, se você estiver fraco, te ajuda. As bênçãos estão condicionadas às atitudes de obediência. Quem está entendendo, diga amém. Estou falando para uma igreja de soldados? Uma igreja que entende? Ou uma igreja de pijama? Que está dormindo? Em Coríntios fala, muitos que dormem, muitos fracos e doentes, por isso que estão morrendo. Está dormindo, está de pijama, com bananinha de pijama lá, que bonitinho, que fofinho. Está na hora de acordar e trocar as vestes por vestes de soldados. Quem está entendendo, diga amém. Que fofinho você que está com a pantufa e pronto para dormir. Mas a palavra de Deus diz, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Aí, querido, o apóstolo Paulo fala, mas vai chegar um dia que eu vou trocar esse meu combate, as conquistas, por uma coroa de justiça. Ela está guardada para mim. Amém. O Senhor é justo juiz, e Ele me dará naquele dia. Quem crê nisso? Na recompensa que vem dos céus. A recompensa que vem dos céus. Aí, querido, nesse dia a gente vai trocar de veste. Isaías capítulo 61, verso 10. Aí agora a gente troca. Naquele dia só, diz o texto: regozijei muito, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com turbante sacerdotal, e como noiva que se enfrenta com as suas joias. Querido, a igreja tem que cantar. Eu estou com as vestes prontas, vestes de salvação, mas é porque eu combati o bom combate. Quem está entendendo? É algo que nós temos que desejar. É num ato profético dizendo, meu Deus, eu já combati, eu já enfrentei, eu já fiz, eu atirei todas as flechas. Agora vem, Senhor. Vem me buscar, vem levar a tua igreja. A palavra Maranata significa isso. Ora, vem, Senhor Jesus. Você sabe que Jesus está louco para voltar. Mas se Ele voltar hoje, nós estamos lascados. Se voltar amanhã, mais lascado ainda. Tem muita gente que eu queria que estivesse pronto. Também com a veste pronta para isso.
Então, uma forma que nós temos de abreviar a volta do Senhor é agir, é combater, é desejar esse dia, é dizendo: meu Deus, eu estou aqui como um soldado que venceu, que agora tira as vestes de combate e coloca as vestes de salvação, como as vestes do noivo que vai encontrar com a noiva. E aí, Senhor, é a consumação de todas as coisas. Meu Deus, é isso que eu creio, é o que a Bíblia ensina. Às vezes a gente esquece isso como crente, como evangelho. Às vezes a gente fica focado nas nossas bênçãos. E as bênçãos estão atreladas a essas ações, a essas atitudes. Porque enquanto você vai combatendo, Deus vai acrescentando, vai priorizando a tua vida.